colocou no coração dela. Que haja discernimento, Deus, que possamos compreender, Deus, o que o Senhor queira falar conosco. Abençoa a vida dela e toda a sua família. Assim nós te oramos e te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz. A irmã Joelma pensou que era férias também da Rede Kids, mas é férias da escola, irmã Joel. É outra escola. Amém. É um privilégio da parte de Deus ter essa oportunidade. E espero em Deus que eu sempre me considere indigna disso também. Eu gostaria que os amados irmãos abrissem a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 14. E nós leremos nesse primeiro momento apenas um versículo. E mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós iremos meditar neste capítulo ao longo de toda essa mensagem. Mateus, o Evangelho escrito por Mateus, capítulo 14, apenas o versículo 13. Amém? Todos acharam? Quem desejar se colocar em pé, em reverência ao Senhor e à palavra dele, pode se colocar. A palavra de Deus diz assim: ouvindo Jesus isso, partiu dali em um barco para um lugar deserto à parte. E ouvindo isto, as multidões seguiram-nos a pé desde as cidades. Amém? Podeis sentar. Nós meditaremos ao longo dessa ministração, como eu falei, no capítulo todo, por isso, se você puder, coloque a sua Bíblia aberta. E eu traria como tema para a reflexão dessa noite as lições de Jesus para nós nos dias turbulentos. Enquanto eu estava preparando a mensagem, pensando na introdução, me lembrei de um fato familiar, né, que nós enfrentamos lá na nossa casa. E que às vezes os dias turbulentos, eles não correspondem a 24 horas, como foi o caso aqui deste capítulo. Às vezes dias turbulentos são meses, são semanas, são anos, são décadas turbulentas. E me lembrei de um dia, alguns anos atrás, em que Tarsis, decidido a seguir o ministério, ele fez uma oração ao Senhor, entregando o ofício em que ele fazia anteriormente como bancário. E nós fizemos a oração e descansamos, entregamos. Amém. E um dado dia, eu recebi uma notícia que deixou meu coração assim completamente turbulento. Natália, você passou no concurso, mas você não vai ser chamada. Ok. Na mesma semana ou no mesmo mês, Tarsis liga para mim e diz: Natália, acabei de ser desligado do banco. Antes do tempo, eles me demitiram. Amém. Tarsis liga de novo: Natália, aconteceu que eu bati o carro, deu PT, não tem mais condições. E eu disse exatamente isso que alguém disse: Jesus, o que está acontecendo? Talvez você esteja passando por um dia turbulento como esse. Que você lavou o carro, choveu, talvez você esqueceu a roupa na máquina e você vai ter que lavar outra vez. Talvez você recebeu um diagnóstico de uma doença grave, como foi o caso da nossa amada irmã Jane. Talvez você tenha perdido um ente querido. Talvez você tenha recebido um boleto que você não pode pagar. Talvez você esteja diante de uma situação turbulenta, difícil. E quando nós lemos esse texto, no versículo 13, o único texto que nós lemos, diz assim na primeira frase: ouvindo Jesus isso. A meditação dessa noite diz respeito ao que aconteceu antes de Jesus, o que ele ouviu, a respeito do quê, o que Jesus estava sabendo. E depois disso, qual é a reação de Jesus diante de dias turbulentos. Este, no capítulo 14, foi um dia muito turbulento. Foi um dia cheio de emoções, de frustrações, de tempestades, de medo. Foi um dia difícil para os discípulos. E Jesus, ele nos ensina apenas em um único dia, daquelas jornadas em que parece que tudo dá errado, a termos a reação certa. O que estava acontecendo antes disso que Jesus acabou de falar? Ouvindo isto, Jesus, o que aconteceu antes? Os discípulos tinham acabado de voltar de uma viagem missionária. Eles estavam cheios de experiências, mas eles estavam exaustos, cansados. E aí eles chegam ao lugar onde Jesus estava e recebem uma notícia. João Batista, aquele mensageiro,
o antecessor de Jesus, que falava a respeito de Jesus, que declarou a respeito de Jesus ser o Cordeiro de Deus que haveria de tirar o pecado do mundo, João Batista foi morto injustamente por causa de um capricho e por causa da luxúria de um casal em que ele estava denunciando que eles estavam em pecado. Ele foi degolado, perdeu a cabeça, sua cabeça foi para um prato. Jesus, então, ouvindo estas coisas, que os discípulos estavam voltando da viagem missionária exaustos, cansados, e tendo acabado de ouvir que o seu primo, o mensageiro do seu ministério, acabou de ser morto injustamente. Ouvindo estas coisas, partiu dali em um barco para um lugar deserto à parte. O evangelista Marcos e também João, eles falarão que Jesus ele partiu para um lugar para ficar a sós com seus discípulos. E é sobre esse contexto que posteriormente, quando Jesus sai com seus discípulos, outras coisas muito difíceis acontecem. E é sobre essas coisas difíceis e como Jesus ensina os seus discípulos a reagir que nós meditaremos nessa noite. A primeira coisa que nós aprendemos, continue a leitura comigo no versículo 14. No 13 a gente entendeu que Jesus saiu daquele lugar para um lugar deserto, mas as multidões ouviram. Versículo 14 diz: e Jesus saindo, viu uma grande multidão e movido de compaixão por eles, curou os enfermos. E chegada a tarde, os seus discípulos aproximando-se deles disseram: o lugar é deserto e a hora já é passada. Despede a multidão para que, indo às aldeias, compre mantimentos. A primeira lição que Jesus nos apresenta, e no momento difícil, no dia difícil, no mês difícil, turbulento em que nós enfrentamos, é que Ele é soberano sobre a nossa dor. Por isso, não se feche em si mesmo. Olha o que estava acontecendo. Os discípulos voltaram exaustos. Eles estavam cansados. Tudo o que eles precisavam era exatamente o que Jesus havia proposto. Vamos para um deserto, para um lugar silencioso, vamos descansar? Era o que eles precisavam ouvir. Mas Jesus também tinha acabado de ouvir uma notícia que aterrorizou seu coração humanamente. O seu primo morreu, o mensageiro morreu injustamente. Existia dor e existia cansaço naquele momento. Mas o texto vai dizer que, vindo Jesus para aquele lugar, a multidão se aproximou. E ele, movido por compaixão, passou a curar os enfermos e a ensiná-los. Sabe uma coisa que nós aprendemos? É que no decorrer da nossa vida, nós precisaremos de um momento em que nós precisamos descansar. Nós precisamos nos recolher. Nós precisamos do que é tão falado hoje em dia, do autocuidado. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar da minha saúde. Eu preciso cuidar da minha saúde emocional. Você precisa. Isso é legítimo. Você precisa descansar depois de uma semana de muito trabalho. Isso é uma ordem bíblica. O próprio Deus estipula o descanso como uma ordem. Você precisa sim descansar. No dia do luto, você precisa chorar. Chore. No dia do luto, chore. No dia da dor, sinta a dor. Porque a Bíblia, inclusive, tem um livro chamado Lamentações. A lamentação é legítima. Sinta a dor. Chore. Você está num momento de dificuldade, se lamente aos pés do Senhor. Mas Jesus nos ensina essa pequena narrativa que nós lemos no primeiro ponto. Não se feche em si mesmo. Jesus precisava de descanso, Jesus precisava naquele momento viver o luto do seu primo, mas vendo a multidão, se compadeceu intimamente por elas e passou a servi-la. Ele muito bem poderia dizer assim: olha, agora não dá, agora não é o momento, agora eu não posso. Você não está percebendo? A gente está cansado, a gente está de luto, a gente está numa fase difícil, vem depois. Mas Jesus, ao contrário, ele se compadece daquela multidão. E sabe algumas lições que nós aprendemos, irmãos e irmãs? É que muitas vezes nós idolatramos o nosso descanso. Nós idolatramos o nosso conforto. Eu não vou me envolver. Esse problema aí não é meu. Eu não vou deixar me gastar. Porque logo eu preciso viver a minha vida, eu preciso desfrutar da minha vida. Eu não vou me deixar gastar por essas coisas.
E aí muitas vezes nós pensamos que o sofrimento, ele passa a ser a nossa própria identidade. Jesus, ele não disse, eu sou uma pessoa enlutada, eu sou uma pessoa cansada, eu sou uma pessoa com uma série de dificuldades. Ele olhou para si mesmo cansado, ele olhou para si mesmo em luto, mas a compaixão e a misericórdia de Jesus foi maior do que aquele impedimento e aquela frustração de fazer o que ele precisava. Então, muitas vezes nós entendemos que nós precisamos cuidar de nós mesmos e precisamos descansar, mas nós nos fechamos em nós mesmos. O apóstolo Paulo, ele vai dizer aos coríntios, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, também possamos consolar os que estão passando por tribulações. Você está cansado, mas você precisa servir? Sirva. Você está precisando ser cuidado, mas vem para as suas mãos a oportunidade de você ter que cuidar de alguém? Cuide. Você está precisando de recurso, ou você está juntando aqueles seus recursos para uma coisa importante, que talvez você vá fazer em família daqui a 10 anos, e você vê uma irmã com necessidade, ou um irmão em apuros, sirva. Sabe por quê? Jesus está nos ensinando que a autopreservação, ou seja, eu vou me poupar do cansaço, eu vou me poupar do serviço, eu vou me poupar da fadiga, eu vou poupar o que eu tenho. Como se a gente se poupasse e se preservasse dessa forma, mas Jesus está dizendo que o discipulado bíblico, ele se dá. Essa é uma diferença que às vezes a gente entra como uma contradição na nossa cabeça. Nós pensamos que seremos mais felizes na medida em que cuidarmos mais de nós. E aí a gente cuida muito de nós. E aí a gente vira em torno das nossas próprias expectativas. E a gente vira em torno dos nossos sonhos e projetos. Enquanto o Evangelho está dizendo o tempo inteiro, se dê, se dê, se entregue, se dê, se entregue. Mas só quem consegue fazer isso é o homem e a mulher que está regenerado. É especial quando eu pensando a respeito de Jesus, ele estava cansado, ele estava machucado e ele estava triste. Mas ele não endureceu o coração dele. Muitas vezes a gente fala com alguém e a pessoa está sempre amargurada. Sempre. Sempre amargurada. E o Evangelho, ele nos mostra exatamente isso. Quando nós nos aproximamos de Jesus e querendo em Jesus transbordar aquilo que ele tem, a gente passa a não mais centralizar e girar em torno dos nossos próprios problemas e feridas. A gente passa a olhar para o outro e dizer, eu posso ser consolo para aquele que está mais fraco do que eu. Eu posso ser ajuda para aquele que está precisando de mim, porque Jesus fez exatamente isso. A autoprivação, o medo de você não cuidar de si mesmo pode estar lhe impedindo, inclusive, de obedecer à missão de Deus que Ele tem para a minha e para a sua vida. Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer assim, a respeito desse texto, aceite os imprevistos como oportunidade de graças. A interrupção pode ser palco de um milagre. Quando, por exemplo, alguém lhe chama quando você quer descansar, qual é a sua reação? Quando, por exemplo, você planejou umas férias, as férias em família, vai ser um sucesso, o menino adoece, qual é a sua reação? Quando você junta um dinheiro porque você quer dar entrada numa coisa muito importante, mas acontece algo mais urgente que você precisa usar aquele dinheiro, como é que você reage? Quando de repente você está exausto, cansado, as mães sabem muito bem disso. Naquela quase 3 horas da manhã, quando é aquele sono esplêndido, que uma criança faz, mamãe, qual é a tua reação? Quando você é interrompido do seu descanso, ou quando você é mexido na sua dor, como você reage? É muito claro que quando a gente espreme algo, a gente sai o que tem dentro, né? Se a gente espreme um churros, sai o que tem dentro de um churros. Você, quando é espremido, o que você transborda? Jesus, ele transbordou profunda compaixão. Você transborda ira, você transforma impaciência, você transborda
raiva, você transborda ressentimento, você está pedindo para eu cuidar de você? Eu que queria ser cuidada. Você está pedindo que eu lhe empreste tal coisa? Eu que estou precisando. Quantas vezes lá na nossa casa a gente diz assim, meu Deus, a gente não está nem podendo ajudar, e agora? Quantas vezes a gente disse isso? Mas nenhuma das vezes nos faltou a oportunidade, seja de ajudar ou a provisão de Deus quando ajudamos. Isto é o que Jesus nos ensina. Quanto mais você se priva, quanto mais você se protege, mais oportunidades você perde de ser útil ao reino de Deus, útil à pessoa que está do seu lado. E quanto mais você se priva, quanto mais você se protege, menos sentido você encontra para a sua vida, assim como eu também. Porque nós somos chamados para amar e para servir. Amados, não é bíblico, Tarsi já falou aqui e eu vou reforçar, não é bíblico aquela história de que você só consegue amar o seu próximo se você amar primeiro. Se amar primeiro, na Bíblia não diz isso, santo. Não está escrito isso na Bíblia, você só vai amar o seu irmão se você amar a si mesmo. Sabe por que não está escrito? Porque a gente já nos ama demais. A gente já se protege demais. A gente já pensa em si mesmo demais. O que Jesus está falando? A lógica do reino de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o exercício que eu e você precisamos fazer. Então, se você é chamado para servir, ao invés de você dizer, está um monte de gente aí sentado e eu tenho que servir de novo, ao contrário, celebre. Celebre a oportunidade de você ser útil no reino. Celebre a oportunidade de você ser canal de bênção de Deus para a vida de alguém. Celebre a oportunidade de você ser um instrumento de bênção. Celebre. Ao invés de você olhar para aquele que precisa do seu cuidado, olhe para ele com misericórdia íntima, compaixão, como Jesus teve. Muitas vezes a gente diz assim, Senhor, usa-me. Senhor, me usa, eu quero ser uma bênção. E aí o Senhor lhe dá um pai doente para cuidar. E aí você diz, eu queria tanto ser usada por Deus. Eu queria tanto estar no ministério, servindo ao Senhor. E Deus está dizendo assim, certo, eu estou fazendo com que você seja útil. Esses dias Maria me disse assim, mamãe, eu quero lavar a louça. E eu disse assim, não, minha filha, não, agora não, porque eu estava com pressa. Mamãe, eu quero lavar a louça. Não, minha filha, agora não, eu estou com pressa. A terceira vez, para que eu não fosse movida, não de compaixão e misericórdia, eu digo assim, sobe aqui e lava, mas você só vai lavar os copos. O que Maria disse? Não, eu quero lavar as facas. Eu disse, então você não vai me ajudar, você vai lavar os copos. Não, eu quero... Você quer me ajudar? Quero. Está disposta a lavar os copos? Estou. Eu disse, então pronto, é os copos. E eu fiquei refletindo sobre isso e disse também para Tarsis a respeito dessa ministração que Maria ensinou ao meu coração. Às vezes você diz, Senhor, eu quero ser útil no teu reino. Senhor, eu quero ser uma bênção nas nações. Às vezes a gente até engrandece o negócio do ministério. Senhor, eu quero ser canal de bênção. E Deus diz assim, lava os copos. Aí você diz, não, eu só queria se fosse as facas. Os copos eu não estou disposta a lavar. Mas você não disse que queria ser útil? Quem você está sendo este canal de bênção que você mesmo e eu temos orado para ser? É para aquele cunhado que tem sido difícil? É o cuidado com a mãe, com o pai, com o adoentado? É um ministério? Qual tem sido o copo que Deus tem dado para você lavar? E muitas vezes você tem se privado. E tem dito, não, eu queria de outro jeito, eu queria descansar, eu queria em outro tempo. O que Deus tem lhe dado e me dado e nós temos desperdiçado? Porque nós nos protegemos. A segunda coisa que nós aprendemos, continue no versículo 16. Os discípulos disseram para Jesus, que aquele lugar é deserto. Então Jesus despede a multidão e Jesus responde, eles não precisam partir. Dá-lhes voz de comer. E eles disseram, nós não temos nada aqui, senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, traga-os aqui para mim. E ordenando a multidão para que se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para o céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos seus discípulos e os discípulos à multidão. E todos comeram e se fartaram dos pedaços que sobraram. Tomaram 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e de crianças. Olha como o dia começou. Jesus recebeu uma notícia que João havia morrido. Os discípulos chegaram
exaustos. E agora, naquele momento, enlutados. Eles chegam no deserto, que era o lugar onde eles finalmente queriam descansar. Uma multidão chega e Jesus passa a servir essa multidão. Os discípulos certamente já estavam por aqui. E eles disseram assim: Jesus, presta atenção, o Senhor já ensinou, o Senhor já curou. Agora faça o seguinte, manda esse povo embora. A fome deles não é problema nosso. Não tem como alimentar essa multidão, manda esse povo embora. E nós aprendemos uma segunda lição de Jesus diante de dias turbulentos. A primeira é que Ele é soberano sobre a dor. Tire os olhos de você mesmo. Olhe como você pode ser canal de consolo e de bênção para aqueles que também sofrem. Mas a segunda lição, Ele é soberano sobre os recursos. Tire os olhos daquilo que você não tem. Veja, o Senhor, Ele é soberano sobre os recursos. Tire os olhos daquilo que você não tem. Interessante que quando os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: olha, não tem, o lugar é deserto, o lugar é complicado, nós não temos onde comprar comida, e ainda que tivesse onde comprar comida, nós não teríamos recurso para alimentar, porque esse povo ele é muito grande, a multidão é enorme. Manda que o povo vá embora. A resposta de Jesus é tão somente essa: dai-vos vós de comer a eles. E sabe o que nós aprendemos? Que quais foram as coisas que os discípulos apresentaram para Jesus? O que eles não tinham. Eles estavam convivendo com Jesus, eles estavam ouvindo a respeito de Jesus, e a única coisa que eles apresentaram a Jesus foi o que eles não tinham. Essa muitas vezes é a nossa oração. Senhor, eu não tenho isto, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro e eu não tenho aquilo outro. Essa foi exatamente a reação dos discípulos. Eles estavam cansados. Manda esse povo embora. Quando as multidões se aproximaram de Jesus, aquela mulher cirofenícia se aproximou de Jesus, qual foi a resposta dos discípulos? Manda essa mulher embora. Quando o cego estava clamando, mande que se cale. Quando as crianças se aproximavam de Jesus, retira as crianças, afasta as crianças. Porque ao contrário de Jesus, que não se autopreservava, os discípulos estavam o tempo inteiro querendo se proteger. E quando nós olhamos para esse texto, neste dia turbulento, e talvez nessa semana turbulenta que você esteja passando, neste mês angustiante, ou anos que você tem passado de angústia diante do Senhor, lembre-se, Ele é soberano sobre os recursos que você não tem. Muitas vezes nós precisamos chegar para Jesus assim, decretando a falência mesmo, em relação a nós. Senhor, eu não tenho como. Eu não tenho recurso, eu não tenho capacidade, eu não tenho instrução, eu não tenho escape, eu perdi inclusive a esperança, o rumo, eu não sei mais o que fazer. E é neste cenário que Jesus age. E é interessante que Jesus dá uma resposta que é um tanto contraditória. Ele diz assim, certo, você acabou de me dizer que você não tem capacidade, que você não tem recurso, que você não tem condições, que você não tem força. Então faz o seguinte, alimenta essa multidão. Não é uma resposta contraditória? Não é algo que a gente não esperava a respeito de Jesus? Como assim? Se eu não tenho nada, como é que Deus me entrega uma coisa para que eu faça? Se eu não tenho nada. Se eu não tenho o que fazer, se eu não tenho como dar nada. E é neste momento em que os discípulos aprendem a respeito de Jesus. Aquele pão que a gente vai ler aqui, mas nós já conhecemos essa história, quando ele diz assim, o que nós temos então? No versículo 17, e eles disseram, nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. No momento difícil da sua vida, de tribulação, de angústia, de escassez, um dia turbulento que você estava passando ou que você esteja passando, sabe o que você precisa entregar para Jesus? O que você tem? O que você tem é um coração rendido? O que você tem é uma oração sincera? O que você tem são suas forças entregues ao Senhor? O que exatamente você tem ao Senhor? Mas a nossa preocupação muitas vezes é esta: eu não vou fazer porque eu preciso me proteger. É melhor que eu não me envolva, porque pode ser que não dê certo.
É melhor que eu não dê, é melhor que eu não sirva, é melhor que eu não entregue. Foi exatamente este o pensamento de Jesus. E Jesus estava naquele momento ensinando aos discípulos: traga o que você tem. Ele não está pedindo algo que você não possa fazer. Ele não está pedindo que você entregue a Jesus aquilo que é impossível. Ele está dizendo: traga o que você tem. E no versículo 19 ele diz: e ordenando a multidão para que se assentasse à relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para o céu, os abençoou, e partindo o pão, deu-lhes aos seus discípulos, e os discípulos deram à multidão. Jesus, ele nos ensina, no momento de dificuldade, coloque os teus olhos no alto. Jesus, ele inicia dizendo isso: erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Sabe o que isso nos ensina? Que no dia difícil, no dia da escassez, ou no dia que os recursos acabam, eu preciso tirar os meus olhos daquilo que eu não tenho e me lembrar: o mesmo Deus que transformou água em vinho é aquele que multiplica pão e peixe. O mesmo Deus que lá no deserto mandou maná para os israelitas é o Deus que multiplica pão e peixe. O mesmo Deus em que lá no Antigo Testamento multiplicou o azeite da viúva é o Deus que multiplica pão e peixe. O que vai lhe faltar, meu amado irmão? Por que muitas vezes nós nos angustiamos a respeito do que nós não temos? Muitas vezes o nosso coração se angustia por coisas que talvez não sejam nem necessidade. São coisas que desejaríamos ter, são coisas que sonhamos em ter. Mas na presença de Jesus, os discípulos aprenderam: eu preciso tão somente apresentar ao Senhor aquilo que eu tenho. Mas mais do que dar pão, Jesus estava ensinando aquela multidão que ele era o próprio doador. Ele era o próprio pão vivo que desceu do céu. Nós cantamos aqui a respeito da água que jorra sem fim. Jesus, em contato com aquela mulher, disse: eu sou esta água viva. Mas em outro momento, quando essa mesma multidão se aproxima de Jesus novamente, ele diz assim: vocês vieram porque eu multipliquei o pão. Vocês vieram porque vocês querem pão outra vez. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. No momento de aflição, lembre que a provisão material, ela vai vir, ela vai chegar. A porta que você precisa, o recurso que você precisa, o Senhor é provedor e Ele se responsabiliza pela sua própria palavra. Ele não nos deixa confundidos, Ele vem com provisão. O salmista vai dizer: é inútil você levantar cedo, comer o pão da amargura, porque ao Senhor Ele dá aos seus enquanto dormem. A provisão é certa, é promessa de Deus. Mas nos dias de tribulação, nos dias turbulentos, se lembrem, esse pão material que eu como, eu vou precisar comer de novo. Eu vou precisar depois e depois e depois. Então, se a minha expectativa em Jesus está apenas no pão, eu vou sempre me assemelhar a essa multidão. Me dá mais um pouquinho, me dá um milagre aqui, me dá um negocinho aqui, me dá esta coisa aqui. E na verdade o que Jesus estava apontando naquele momento era que Ele era o pão vivo. No momento turbulento, você vai se alimentar do pão material, mas você vai voltar a ter fome. Quando é que nós iremos suportar os dias difíceis? É quando nós nos alimentamos do pão que desceu do céu. E muitas vezes nós nos enganamos na nossa espiritualidade, achando que o nosso relacionamento com Deus, alguém é próspero espiritualmente, se conquistou tal coisa, que Deus abençoou dando tal coisa. E na verdade nós nos enganamos, porque nós não somos treinados para o sofrimento. Quando nós passamos por um dia turbulento, a primeira coisa que nós pensamos é que tem alguma coisa errada. Fulano está em desobediência. Ah, fulano, isso é pecado. Com certeza, fulano passando por essa tribulação é pecado. Veja, Jesus estava com os discípulos e eles passaram por luto, eles estavam cansados e passaram por escassez. Jesus estava com os discípulos. O que nós aprendemos? O Senhor é o soberano sobre os nossos recursos. Aceite que seus planos podem não se cumprir e que mesmo assim Deus está agindo.
Jesus não teve tempo para o luto, os discípulos não tiveram tempo para o descanso. Mas veja o que houve: houve cura, houve pão e houve multiplicação. Isso é maravilhoso. A autopreservação, ela nos impede de ver os milagres de Deus. E sabe o que isso significa? Quanto mais eu alimento o meu coração a guardar, a reter, a dispensar as pessoas. Não, eu não posso me envolver. Não, eu não posso me dar. Não, eu não posso me entregar. Não, eu não posso fazer mais porque eu sei pouco, porque eu conheço pouco, porque eu tenho pouco, menos experiências de ver os milagres de Jesus, eu e você teremos. Mas aquele dia não acaba. Eles começaram com a notícia de luto, eles estavam exaustos, eles se deparam à tarde com uma multidão enorme, com fome, com poucos recursos, mas Jesus vem, supre as necessidades, multiplica o pão, e aí os discípulos dizem assim: finalmente vamos descansar. Mas não foi isso que aconteceu. O versículo 22 diz assim: e logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrarem no barco, e passando adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, já estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos, andando sobre o mar, viram, perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram com medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Nos dias difíceis, o que você precisa fazer, e eu preciso fazer, tire os olhos de você. Você não é o centro do sofrimento. Você não é o centro da dor. O seu cansaço não é, o seu descanso não é a coisa mais importante que você tem para fazer. Não se autopreserve tanto. Deixa Deus te usar como consolo para o outro. Deixa Deus te usar como bênção para o outro. No momento difícil, tire os seus olhos daquilo que você não tem. Pare de reclamar, de murmurar e de dar ênfase àquilo que você não tem, porque o Senhor é soberano sobre todos os recursos. Ele multiplica pão, Ele multiplica provisão, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas uma terceira coisa, no momento da dificuldade, se talvez você esteja passando por uma crise, por um momento difícil, confuso, lembre-se, Ele nos ouve e intercede por você. Portanto, ore. Ore. Tire os olhos de você. Lembre que o Senhor é soberano sobre os recursos, mas também ore. Eu recebi uma notícia depois que eu fiz a cirurgia, e como não se tratava cirurgia do maxilar, e como não se tratava de uma cirurgia estética, o plano cobriria. E eu estava em paz sobre isso. Então o plano vai cobrir, está tudo certo, né? Tudo bem, vamos fazer a cirurgia em paz, passar por todo o processo em paz e está tudo certo. Mas aconteceu que num certo dia eu estava sentada, esperando Antônio numa atividade, recebo um e-mail do meu plano de saúde. E aquele e-mail era um boleto com um valor bem expressivo, dizendo que eu precisaria pagar pela cirurgia. E eu olhei para aquele boleto, respirei fundo, me desesperei. Porque a minha reação imediata foi essa. Meu Deus, por que eu fui inventado fazer essa cirurgia? De onde a gente vai tirar o recurso? Meu Deus, pronto. Começou já o desespero na minha alma. E ligo para Tarsis. Tarsis, a gente recebeu o boleto, tal, eu tenho que pagar essa cirurgia. Eu imaginava que ele ia se desesperar junto de mim. Ia ficar dois desesperados olhando para aquele boleto. E ele diz assim: Natália, vamos aprender a resolver orando? Não fale para ninguém. Se cale e ore. E naquele momento que ele disse aquela palavra, eu disse assim: eu não estou acreditando. Como é que eu vou orar olhando para esse boleto, meu Jesus? E eu acolhi o conselho do meu marido e eu fui orar. Eu disse: Senhor, eu estou aflita, eu estou chateada. Eu queria ligar, eu queria reclamar, eu queria fazer uma série de coisas. E eu disse: eu vou fazer o que está ao meu alcance e vou orar. Mandei um e-mail dizendo assim: não reconheço isso porque o plano cobriria, tal. Pronto. Descansei o meu coração. Passou uma semana, nada.
E eu orando, querendo dizer para todo mundo, ore comigo, ore para o meu marido, disse assim, aprenda a resolver orando, em silêncio. Depois de uma próxima semana, oh meu Deus, depois de uma próxima semana, eu recebi um e-mail bem sutil, no mesmo plano de saúde. Foi um equívoco e o débito da sua conta, do boleto de não sei das quantas, vai ser debitado. Você só vai pagar o do mês normalmente. Louvado seja Deus. Mas o que eu aprendi sobre mim? Eu me desespero antes de orar. O que eu aprendi sobre mim? Eu me angustio antes de orar. Eu temo antes de orar. Eu duvido antes de orar. Eu murmuro antes de orar. E sabe o que Jesus estava dizendo aqui, nos ensinando através da sua palavra? Os discípulos passariam por uma tempestade, por uma tribulação muito grande. Humanamente, eles não seriam capazes de suportar. E antes da dificuldade, o que Jesus faz? Ora. Ele vai até um monte e ora. Qual é a sua reação diante do diagnóstico difícil? Qual é a sua reação diante daquela porta que se fecha? Qual é a sua reação diante do medo, diante da dúvida, diante do desconhecido? Qual é a sua reação? E Jesus nos ensina, ore. E talvez você não precise subir ao monte como Jesus subiu, mas entra na porta do teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai em secreto, porque Ele te ouve. Antes das escolhas dos discípulos, Jesus orou. Antes do momento de aflição no Getsêmani, Jesus orou. No momento da tentação no deserto, Jesus orou. E porque eu e você, diante de uma dificuldade, a primeira coisa que fazemos é murmurar e se desesperar, ao invés de derramar-nos diante de Deus em oração. Sabe do que é feita uma vida espiritual saudável, amados irmãos? Não são de momentos em que você se arrepia, em que você pula, em que você salta, em que você se alegra. Sabe do que é feita uma vida espiritual saudável? É de uma rotina ordinária, diária, de oração, de leitura da palavra e de serviço. Oração, leitura da palavra e serviço. Ninguém está vendo, mas você continua orando, alimentando-se da palavra e servindo. Uma vida espiritual saudável, ela se faz no secreto. Ela se faz quando ninguém está ali vendo. E muitas vezes a gente diz assim, mas por que a igreja não tem poder? Eu vou à igreja, não sinto nada. Do que você alimenta a sua cabeça antes de chegar aqui? Por que esperar que Dayana faça algo extraordinário aqui? Ela não vai conseguir fazer, porque vai depender da fome do teu coração. Lá em casa os meninos são proibidos de ficar o tempo inteiro na televisão antes de vir para o culto. O Tássio já diz isso. Não vai alimentar a cabeça disso não. E Antônio já sabe, né, Antônio? Dá uma determinada hora, ele naturalmente desliga a televisão. Por quê? Porque eu preciso alimentar a minha mente. Alimentar o meu coração do desejo de estar na presença de Deus. Quantas vezes você orou neste momento difícil que você está vivendo? Orar é difícil, irmãos. Eu sempre digo isso quando eu tenho a oportunidade de falar com as irmãs da intercessão. Ministrar é mais fácil do que orar. É mais fácil. Porque eu estou aqui ministrando, a minha cabeça não está pensando, eita, o que os meninos vão comer quando chegar em casa? Eu estou ministrando, eu não estou pensando nisso. Mas quantas vezes você ora e a sua cabeça devaneia? Você está lá, Senhor Deus, amado Pai, eita, a chave do carro, onde é que eu coloquei? Senhor, estou aqui diante da tua presença. Meu Deus, a irmã veio com essa roupa, misericórdia. Jesus, na tua preciosa presença, eita, esqueci de pagar o boleto, o vencimento era ontem. A oração exige exercício de perseverança, de concentração. Às vezes, no momento difícil, o que você faz? Você busca distração. Eu estou com a cabeça cheia, vou assistir televisão. Eu estou cansado, eu vou para a casa de fulana para desopilar. Eu estou passando por um momento difícil, o que eu vou fazer? Eu vou jogar um pouquinho. Eu estou passando por um momento de dificuldade na minha vida. Eu vou me envolver num curso, eu vou fazer tal coisa. Qual foi a última vez que eu e você, no momento da dificuldade, oramos?
Porque orar é esse exercício de trazer a minha mente cativa à presença de Deus. Senhor, eu estou aqui na tua presença. Tá uma experiência maravilhosa, está sendo essa sala de oração às 10 horas. Daqui a pouco você é convidado. Eu pensei assim, meu Deus, 1 hora de oração online, vai dar certo isso? Quem está participando, 1 hora passa assim. A gente nem sente, 1 hora já acabou. Por quê? Porque exige exercício, orar, exige o esforço de me colocar na presença do Senhor, não para mudar Deus. Jesus, ele não estava orando e dizendo assim, Senhor, esses coitados não suportariam a tempestade. A oração não vai mudar Deus. Você não é capaz de mudar Deus. Mas a oração é capaz de alinhar o nosso coração à vontade dEle. No momento difícil, busque ao Senhor. O salmista vai dizer, no dia da angústia, busquei ao Senhor. Ore. Você está com dificuldade? Ore. Você precisa tomar uma decisão amanhã? Ore. Você precisa dar uma resposta importante? Ore. Você está com medo? Você está atribulado? Você está angustiado, com dúvida? Ore. Não faça como eu fiz na minha experiência. Me desesperei, falei, xinguei a Unimed para depois orar. Não foi desnecessário eu ter feito isso? Tudo se resolveu 2 semanas depois e só mostrou a minha dificuldade de confiar no cuidado do Senhor. Mas o dia dos discípulos não acabou. Jesus, ele sobe aquele monte para orar, enquanto, veja, o texto vai dizer assim, que logo Jesus compeliu os discípulos a entrarem no barco. Você sabe o que quer dizer compelir? É ordenar. Você está indo à força praticamente. Então Jesus, ele diz para os discípulos, entre imediatamente no barco, agora, entre no barco. E os discípulos entram. E o que acontece quando os discípulos entram no barco? O que está escrito na sua Bíblia? O que acontece quando eles entram no barco? Alguém sabe o que acontece quando eles entram no barco? O mar fica revolto, a tempestade começa a descer. Sabe o que nós aprendemos? A 4ª e última coisa, no dia da adversidade, do dia turbulento, o Senhor Jesus, Ele é Senhor sobre as tempestades. Não tenha medo, olhe para Jesus. Mas sabe o que nós aprendemos com esse texto? E eu grifei essa frase. Jesus compeliu os discípulos a entrarem no barco. Em seguida, a tempestade acontece. Muitas vezes dizem assim, como Deus mandou eu fazer isso e está dando tudo errado? Como essa tempestade pode estar acontecendo se eu estou em obediência? Porque muitas vezes nós associamos a obediência a uma vida de bonança. Porque nós estamos acostumados com músicas triunfalistas, com pregações triunfalistas, de que eu não vou sofrer nunca, de que as coisas difíceis não me sobrevirão, de que tudo vai sair muito bem, obrigado, você vai ser um sucesso, você vai ter vitória certa, as portas abrirão, terá tapete vermelho, vai ter inimigo te aplaudindo na plateia. Nós ouvimos isso, mas essa não é a verdade da palavra. Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco para que eles passassem por aquela tempestade. Ele ordenou. Você vai entrar aqui, este é o caminho, ande por ele, é este o barco que você vai entrar, mas neste barco você passará por tempestade. Talvez você esteja perguntando, Senhor, eu faço tudo certo, entre aspas, mas está dando tudo errado. Senhor, eu sou dizimista fiel, eu sou generoso na tua casa, mas tu sabes que as coisas financeiras na minha casa não vão bem. Senhor, tu sabes que eu sou uma esposa que eu busco viver em submissão, em retidão, mas avalie meu esposo, olha o comportamento dele. Senhor, eu tenho sido fiel ao ministério, eu tenho sido fiel ao Senhor, e por que as coisas não funcionam? Quantas vezes eu e você já fizemos essa pergunta? Você está dentro do barco porque Jesus mandou, mas o mesmo Deus que mandou você entrar no barco, foi o Deus que mandou a tempestade para forjar o seu e o meu coração. As tempestades da vida, elas muito mais se agravam quando Jesus demora. Olha o que estava acontecendo aqui no versículo 25. Mas
Versículo 24, desculpa. O barco, porém, já estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles andando no mar. A 4ª vigília da noite já era, como os estudiosos vão dizer, por volta das 3 às 6 horas da manhã. Eles já tinham passado por muita aflição. Imagina quando nós estamos num momento de dificuldade em que a gente, Jesus, responda. Jesus, me tire dessa situação. Jesus, eu não estou suportando mais. Jesus já deu. Os discípulos, eles conheciam o mar, eles tinham experiência no mar, mas naquele momento, aquela aflição se agravou porque Jesus parecia demorar. É como na família de Lázaro, em Betânia. Lázaro havia morrido. 4 dias depois, Jesus vai até Betânia, para que Lázaro seja ressurreto. Então, o que nós aprendemos com isso? Jesus, ele vem para acalmar a tempestade, mas não é no tempo que você decreta. Jesus, ele não vem porque você bateu o pé. Jesus não vem porque você aponta o dedinho para o céu dizendo que não suporta mais. Jesus não vem quando você faz greve de fome chamando de jejum. Jesus não vem quando você ameaça sair da igreja se a porta não for aberta. Jesus não vem quando você age feito criança, quando não recebe o que quer. Ele vem quando ele determina vir. Esta é uma certeza que precisa alegrar o meu e o teu coração. Ele me colocou no barco, ele mandou a tempestade, então eu vou suportar com medo e tudo junto, porque a palavra me garante que ele virá no tempo oportuno e me trará escape, me trará livramento, me trará ensino, me trará provisão, me trará esperança, mas não sou eu quem determino este momento. E muitas vezes nós ficamos nos debatendo, feito criança mimada, achando que Deus, no estralar dos nossos dedos, Ele está ali feito um fast food para nos dar o que a gente precisa. Ele virá no tempo certo, mas Ele virá. E olha como continua, o barco já estava no mar agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 26, e quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se dizendo, é um espírito, e gritaram de medo. Talvez a sua versão está assim, é um fantasma, e eles gritavam de medo. Sabe por quê? Porque muitas vezes, no momento da aflição, do dia turbulento, do dia mau, da angústia, nós não entendemos e nós não reconhecemos a presença de Jesus ali. Porque a nossa falta de fé e de experiência espiritual deixa turva a presença de Deus. Às vezes é escape de Deus para a tua vida fechar aquela porta de emprego. Às vezes é escape de Deus fazer com que aquela pessoa saia da tua vida. Às vezes é um escape de Deus fazendo com que você tropece, que você não possa ir para um evento. Daliana me falou aqui, minutos antes de começar o culto, uma experiência no casamento dela. Ela detesta se atrasar, mas ela se atrasou no casamento. O que aconteceu é que a decoração do casamento dela, era uma coisa grande assim, frondosa, caiu. E se ela não tivesse atrasado, aquela coisa linda e frondosa cairia onde? Nos noivos. Às vezes a providência de Deus vem e a gente pensa que é um fantasma. E a gente olha e diz assim, que estranho, que coisa absurda, que isso? Eu estava orando, pedindo, clamando pela misericórdia de Deus, o que Deus me dá? Uma coisa como essa, um fantasma, algo que me assusta. Porque os nossos olhos turvos, a gente não consegue ver a um Deus providente, trabalhando em meu favor. Mas às vezes por causa do medo, às vezes porque eu estou concentrada na aflição, na angústia, eu não consigo ver que o Senhor está ali, andando sobre a minha própria tempestade. Foi isso que aconteceu com Jacó. Ele vai dizer isso, o Senhor estava aqui e eu não percebi. Olha o que os discípulos estavam vivendo, amados irmãos. E no versículo 27 diz assim, mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo, tende bom ânimo, sou eu. Tende bom ânimo, sou eu. Veja como é maravilhoso. Jesus, ele não, antes de se encontrar com os discípulos, ele não diz assim, para a tempestade. Decreto que o mar se acalme. Ele,
anda sobre a tempestade. Ele anda sobre o mar revolto. Jesus, ele não impediu que Daniel entrasse na cova dos leões. Ele livrou Daniel na cova dos leões. Ele não impediu que Sadraque, Mesaque e Abednego fosse lançado na fornalha. Ele estava na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não acalmou o mar antes de dar livramento. Ele atravessou o mar, porque o profeta Naum vai dizer: Deus estabelece um caminho no meio da tormenta. E talvez você esteja dizendo: Senhor, eu quero sentir a tua presença, arranca este problema, essa dificuldade. E o Senhor está dizendo: é nesta dificuldade que você vai sentir a minha presença. É nessa escassez que você vai aprender sobre o Deus provedor. É quando você precisa de perdão que você vai aprender sobre o Deus misericordioso. É no meio da tribulação que o Senhor está conosco. E quando o texto continua, o apóstolo Pedro, ele diz assim, e respondendo-lhe Pedro disse, o versículo 28, se és tu, manda-me ter contigo nas águas. E Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para Jesus. Mas ele, vendo que o mar era forte, teve medo. E começando a submergir, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, assegurando, disse-lhe, ó pequena fé, por que tu duvidaste? Veja, os discípulos foram compelidos a entrar no barco. Mesmo sobre a obediência de Jesus, eles passaram por grande tempestade. Jesus anda no meio da tempestade sobre o mar. Os discípulos experimentam a presença de Deus no meio daquele vendaval e daquela tribulação. O apóstolo Pedro diz assim, se és tu, manda-me ir. E apenas com base na fé, na voz de Jesus, Pedro anda sobre o mar. E por que Jesus, ele exorta Pedro, dizendo que ele tinha pouca fé, porque tu duvidaste? Não foi porque Pedro afundou, que Jesus questionou a sua postura. Não foi porque Pedro saiu do barco. Nossa, Pedro também está se achando, querendo ter uma experiência como essa. Foi porque o texto está dizendo no versículo 30, mas ele vendo que o vento era forte, teve medo. O problema não foi Pedro ter afogado. O problema foi que Pedro tirou os olhos de Jesus. A tempestade, ela é certa para mim e para a tua vida. Esse não é o evangelho que Jesus ele nos ensina, de que vai dar tudo certo, que tudo vai acontecer bem, né? Que nada, nenhuma porta vai fechar para você, nenhum espinho vai cair no seu pé. Não, isso não é o evangelho da palavra de Deus, não. Jesus diz assim, eu vos dou a minha paz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está nos ensinando através dessa narrativa e deste dia intenso que os discípulos vivenciaram? O problema nos dias turbulentos não é o fato deles existirem ou não, porque os dias maus, eles são reais, eles acontecem. Mas o problema é quando você se concentra no dia mau. O problema é quando você coloca os seus olhos no vento revolto e você tira os olhos de Jesus. Aí a sua esperança se esvai. Não tem como um ser humano, diante da dificuldade, olhando para a dificuldade, ter esperança. Você vai afundar, assim como eu vou afundar também. Mas o que Jesus nos ensina também com esse texto, é que antes dele acalmar a tempestade, olha o que ele diz no versículo 27, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Olha o que ele diz. Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Antes dele parar o vento, antes dele acalmar o mar, o que ele estava preocupado em acalmar? Os discípulos. Calma, tende bom ânimo porque eu estou no meio de uma tempestade. Tende bom ânimo porque eu estou passando por privação. Tende bom ânimo porque eu estou aflito. E Jesus diz, tende bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Talvez você esteja dizendo, Senhor, resolve essa situação, acalma essa tempestade, acalma esse vendaval. E antes do vendaval ser acalmado, antes da bonança, Jesus está dizendo, acalma o teu coração. Tende bom ânimo, calma, não tenha medo, sou eu.
E esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que acalma os vendavais, que acalma as tempestades, mas que antes disso acalma o meu e o teu coração. Tem de bom ânimo, sou eu sou, o grande eu sou, eu estou andando sobre as águas. Tem de bom ânimo, calma, tranquiliza o seu coração, não tenha medo. Jesus disse isso para Josué, não tenha medo. Jesus disse para Jeremias, não tenha medo. Jesus disse várias vezes para os discípulos, não tenha medo. Deus diz ao longo de todo o Antigo Testamento, centenas de vezes, não tenha medo. E não tenha medo por quê? Porque o eu sou está com você. Antes talvez desse vendaval ser acalmado, Ele está preocupado em acalmar a tua alma, a aflição do teu coração e do meu coração. E por fim, o texto continua, versículo 32, e quando eles entraram no barco, Jesus e Pedro, o vento cessou. Então os que estavam no barco vindo, o adoraram dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Ora, terminada essa travessia, eles chegaram à terra de Genazaré. Por que aquela tempestade ela foi necessária? Por que aquela tempestade foi importante? Primeiro porque os discípulos precisavam aprender que o eu sou estava com eles, tranquilizando o coração deles. Mas porque eles precisavam ter a experiência de uma adoração genuína. Só depois da tempestade é que eles foram capazes de dizer assim, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Quantas vezes você olha para o teu passado e diz assim, nossa, se eu não tivesse passado por isso, Jesus. Ah, Senhor, obrigada porque eu passei por isso. Porque antes, como Jó falou, eu te conhecia de ouvir falar. Eu te conhecia pela experiência dos outros. Eu te conhecia pelo que falavam, pelo que eu ouvia, pelo que relatavam, pelo que testemunhavam. Mas agora os meus olhos te veem. Sabe por que Ele permite essa tempestade na minha e na tua vida? Porque Ele está nos ensinando a adorar de maneira genuína. A gente aprende sobre Deus quando passa por tribulações. A gente aprende sobre Deus quando a gente passa pela escassez. Muitas vezes você ora assim, Senhor, me dá um coração misericordioso, me ajuda a ser misericordioso. Aí sabe o que acontece? Você precisa de um perdão assim, constrangedor de Deus. Você comete um erro que você diz assim, Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Aí ali você aprende, Deus é misericordioso, eu preciso ser com o meu próximo também. Senhor, me dá a experiência de ser fiel, me dá a experiência de ter contigo experiências profundas de intimidade. O Senhor manda tempestades, o Senhor manda desafios. E muitas vezes nós nos esquecemos do que nós oramos. Senhor, por que eu fui orar mesmo por isso? Por que eu fui orar por paciência? Olha as tribulações que Deus está nos fazendo passar. Porque as tempestades nos ensinam a adorar de maneira correta. Só depois que eles passaram por aquela tempestade, eles disseram, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E como conclusão, amados irmãos e irmãs, eu gostaria de deixar aqui algumas aplicações a respeito do que nós acabamos de ministrar. Primeira coisa, a fidelidade ao Senhor pode lhe custar muito caro. João Batista perdeu a cabeça. Ser fiel ao Senhor pode lhe custar muito caro. João Batista perdeu a sua cabeça. A segunda coisa, a dor e o luto, o cansaço, o esgotamento físico, não são sinais da ausência de Deus. Ele continua sendo providente e a sua soberania é certa. Terceira coisa, não negue a sua dor e o seu cansaço, eles são legítimos. Você tem que chorar? Chore. Você precisa se desabafar? Desabafe. Você precisa descansar? Descanse. Mas não transforme o seu sofrimento no fechamento para o outro. Não ache que você é o centro do mundo e que você precisa se trancar no seu quarto pelo tempo que você achar que é necessário. Quarta coisa, Cristo não pede o que você não tem. Ele usa o que você oferece com fé. O que você tem oferecido ao Senhor? E por último, a oração é um meio de graça. Não nos dá poder, mas nos dá dependência da parte de Deus. Amém?
As tempestades das nossas vidas, elas estão na agenda de Deus. Elas fazem parte do plano de Deus. Os dias turbulentos, este foi 24 horas dos discípulos de Jesus. Foram as 24 horas. Começou com luto, terminou em adoração. É assim que o Senhor também faz na nossa vida, e na minha vida e na sua. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, essa é a tua palavra, e nós somos, Senhor, vasos tão frágeis. Senhor, duvidamos, tememos. Diante dos vendavais nós nos questionamos, nós nos queixamos. Deus, diante do dia mau, nós nos fechamos em nós mesmos, no nosso próprio egoísmo, na nossa própria autoproteção. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus, Senhor, aquilo que veio da tua parte, na tua preciosa palavra, ministra ao nosso coração, Senhor, nos ensina no dia difícil, nos ensina no dia sombrio, no dia da adversidade, nos ajuda a servir. No dia da adversidade, nos ajuda a confiar, a orar, a descansar no Senhor, a desfrutar, Deus, das oportunidades da tua multiplicação e da tua provisão. Faz isso conosco, Deus. Tu sabes o quão limitados nós somos e do quanto nós precisamos da tua interferência na nossa vida. Abençoa a tua igreja e o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém.